Desde os primórdios, a humanidade acredita que tudo deve ser feito pelas suas próprias mãos. Por exemplo, ainda hoje é comum lermos casos de brigas no trânsito que acabaram em tragédias apenas porque um motorista estava desatento e causou um estrago no carro alheio. E tal cenário é ainda mais comum dentro de um contexto mais violento e mortal que a própria ignorância pode causar. Mas até onde alguém está certo em retirar a vida ou agredir outra pessoa por pura vingança movida pelo narcisismo? Talvez a resposta seja mais difícil do que imaginamos, mas talvez esse vídeo sirva de exemplo para pensarmos melhor sobre o quão injusto um ato de vingança pode vir a se tornar. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. No dia 6 de março de 1981, uma mãe se levantou no Tribunal Distrital de Lübeck e apontou uma arma para as costas do estuprador e assassino de sua filha. Cerca de 6 disparos atingiram o réu. O criminoso não morreu na hora e foi socorrido. Depois daquilo, a mulher abaixou sua arma e simplesmente se entregou sem resistência alguma. E é assim que começamos com o primeiro caso desse ranking. Mas antes de continuarmos, precisamos voltar um pouco no tempo e descobrir quem foi Marianne Bachmeier. Antes de ela fazer justiça com suas próprias mãos, Marianne foi criada em um lar rígido por um pai alcoólatra que passava mais tempo no bar do que em casa. Eventualmente, sem ter a supervisão e educação adequada, a garota acabou se tornando uma jovem adolescente problemática. Em resultado, a sua mãe acabou a expulsando de casa. E nesse período de sua vida, Marianne possuía apenas 16 anos. Sem uma residência e família, ela acabou engravidando de 2 filhos, que foram postos para adoção. Em meados de 1972, ela entrou em um relacionamento com um homem chamado Christian Berthold, gerente do bar conhecido como Tipassa, onde Marianne trabalhava. E no dia 14 de novembro daquele ano, Anna Bachmeier nasceu. No entanto, Christian nunca se mostrou um pai presente, e Marianne precisou cuidar da bebê sozinha. Devido a isso, foram incontáveis as vezes em que Anna foi deixada sozinha em algum canto do bar. As pessoas que a conheceram relatariam que a garota era uma jovem com uma energia vibrante, mas que visivelmente não possuía uma vida familiar agradável. Infelizmente, essa vida difícil se estendeu até maio de 1980, quando Anna Bachmeier viria a ser sequestrada. Em um certo dia, a garotinha com então 7 anos discutiu com Marianne e faltou na escola. Ela acabou ficando sozinha em casa e eventualmente foi sequestrada por um homem chamado Klaus Grabowski. O homem violentou a criança sexualmente e por fim a estrangulou com o par de meias que pertenciam à sua noiva. Em seguida, amarrou o corpo de Anna e pôs dentro de uma caixa que seria encontrada na margem de um canal da cidade. E, curiosamente, quem entregou Klaus à polícia foi sua própria noiva. Depois de preso, foi descoberto que o sujeito já havia abusado sexualmente de outras 2 garotas. 4 anos antes de cometer o assassinato de Anna, ele havia se submetido voluntariamente à castração química, mas já em liberdade fez um tratamento hormonal para reverter a castração. Em interrogatório, na sua primeira versão, Klaus disse que apenas matou Anna porque ela tentou chantageá-lo ao dizer que contaria para sua mãe o que havia feito. Contudo, mais tarde ele disse que matou a criança devido ao medo de voltar para a prisão. E desse medo, somos levados para o 3º dia de julgamento, onde Marianne matou o assassino de sua filha. O caso foi amplamente divulgado pela mídia, que trouxe a mulher quase como uma heroína. E em poucos dias, várias equipes de televisão do outro lado do mundo voaram até a Alemanha para cobrir a história do caso. Alguns moradores apoiaram o ato de vingança, mas uma outra parcela não acreditava que o Estado deveria tolerar atos como aquele. Marianne, então, vendeu a sua história para a mídia e, com o dinheiro, preparou para se defender da acusação. E conforme compartilhava os detalhes de sua vida, foi descoberto que o seu pai alcoólatra, na verdade, tinha sido um membro da SS na Alemanha nazista. Além disso, como Marianne também tinha posto para adoção os seus 2 primeiros filhos, sua imagem de mãe inocente foi sendo perdida. Quando o julgamento começou, a sua defesa focou no fato de que o crime não foi um ato planejado, algo que a promotoria lutou contra, até que em março de 1983, a Câmara do Tribunal Distrital de Lübeck a condenou por homicídio culposo e posse ilegal de arma de fogo. A sua sentença foi de 6 anos de prisão. Porém, Marianne foi libertada 3 anos depois e posteriormente se mudou para Accra com o seu novo marido. O seu nome só surgiria na mídia depois do ano de 1990, quando a mulher foi diagnosticada com um câncer de pâncreas. De volta para a Alemanha, Marianne teve o restante dos seus dias registrados por um jornalista da emissora local. E em 17 de dezembro de 1996, Marianne morreu aos 46 anos. O seu corpo foi enterrado ao lado de sua filha Anna, no cemitério Burgdorf, em Lübeck.
Um ano antes de falecer, ela havia comparecido em um talk show, onde admitiu ter matado o assassino de Anna depois que ouviu ele contando mentiras sobre sua filha. Anos após a sua morte, em um documentário, um ex-amigo afirmou que depois de ela saber do crime da sua filha, a mulher praticou tiro ao alvo no porão do bar em que trabalhava. Aquilo demonstrava a premeditação para o assassinato. E até o último dia de sua vida, Marianne Bachmeier deixou claro que jamais se arrependeu do seu ato de vingança. Talvez tenham poucas pessoas que não conheçam esse caso. No ano de 1984, um homem chamado Gary Pluchet usou um boné, óculos escuros e um revólver para fazer vingança com suas próprias mãos. O ato criminoso causou a morte do agressor sexual do seu filho, mas para a criança, os atos de seu pai demorariam para serem perdoados. Agora, vamos conhecer os detalhes que levaram Gary a se tornar um assassino. Jory Pluchet possuía 11 anos quando foi matriculado junto de seus irmãos para aulas de lutas com o professor e ex-fuzileiro Jeff Doucet. A princípio, aquilo foi muito bom para as crianças. No entanto, Jeff se aproveitou da ingenuidade de Jody para abusá-lo. E ele sabia exatamente como fazer aquilo, pois antes de tudo, sugeriu testes para testar o limite do garoto. Aquela espécie de brincadeira fez com que Jeff conseguisse a confiança de Jody, fazendo com que os ataques sexuais se iniciassem. Mais tarde, o garoto relataria que não conseguiu entender exatamente o que acontecia e também desejava não magoar os familiares ao contar sobre o que o seu professor fazia. Mas em fevereiro de 1984, as coisas tomariam um desfecho sinistro. Jeff convidou o garoto para irem até a Califórnia. Jody acabou aceitando o convite, e na manhã do dia 19 daquele mês o professor foi até a residência dos Pluchet e argumentou que desejava mostrar o novo tatame para o seu aluno. A mãe de Jody confiou no professor e permitiu que viajassem juntos. Jeff então levou o garoto até um ponto de ônibus e foram para Los Angeles. Lá, o sequestrador raspou sua barba e pintou o cabelo loiro de Jody de preto. Em seguida, levou o garoto até um motel, onde as agressões sexuais começaram. Os dias se passavam, e os pais de Jody procuravam intensamente o seu filho. 10 dias depois, o sequestrador permitiu que ele ligasse para sua mãe, mas a polícia já estava pronta para rastrear a ligação. Inicialmente, o desfecho foi satisfatório para os familiares. No entanto, o pai, Gary Pluchet, não conhecia os detalhes do que o seu filho havia sofrido nas mãos de Jeff Doucet. Pelo menos não até a imprensa noticiar aos montes que o garoto havia sido violentado sexualmente. Diante aquilo, no dia 16 de março de 1984, Gary estava bebendo no bar The Cotton Club, quando descobriu que o agressor chegaria a Baton Rouge ao anoitecer. Em sua mente, ele sabia que cometer um ato como aquele poderia resultar em sua morte, mas Gary não se importou. Ele vestiu um boné, óculos escuro e um revólver .38 em sua bota. Gary foi até a cabine telefônica do aeroporto, entrou em contato com seu amigo e compartilhou que ele estaria prestes a ouvir um disparo. Ao mesmo tempo, os jornalistas seguiam o agressor sexual Jeff Doucet sem ninguém notar o homem parado nas cabines. Quando o grupo passou por ali, Gary mirou rapidamente a queima-roupa na direção da cabeça do criminoso e disparou. O ato foi todo registrado pela equipe de reportagem da WBRZ News, que estava ao vivo quando milhares de pessoas de Louisiana presenciaram a vingança de um pai. Após o disparo, o vice-xerife Mike Barnett partiu na direção de Gary, prendendo o executor contra a parede. E enquanto prendia o homem, o oficial questionou o motivo de ter feito aquilo. Gary acabou respondendo em lágrimas, dizendo que se alguém fizesse isso com o filho do oficial, o oficial também faria o mesmo. Jeff Doucet acabou morrendo no dia seguinte. Aquela reviravolta no caso fez com que a atenção caísse em cima de Gary Pluchet, e principalmente para o próprio Jody, que ficou entristecido com o desfecho da história. O garoto compartilhou que não desejava ver Jeff morto, apenas saber que ele estaria preso e longe de outras crianças era o bastante. Na prisão, Gary foi examinado pelo psiquiatra Edward Uzi, que disse que o homem não sabia a diferença entre certo e errado no momento do disparo. Mas, em julgamento, Gary foi condenado a 7 anos de prisão. Entretanto, em pouco tempo, o juiz Frank Saya argumentou que enviar Gary Pluchet para uma prisão não seria beneficente para a sociedade, pois ele não seria um perigo a ninguém. Assim, ele recebeu uma sentença de 5 anos em liberdade condicional e 300 horas de serviço comunitário. Com o tempo, Jory conseguiu perdoar o seu pai pelo ato, e eles viveram anos normais em família. Mais tarde, o garoto já adulto escreveu livros em que compartilhava sua história e sentimentos. No ano de 2011, Gary Pluchet sofreu um derrame e viria a morrer 3 anos depois, aos 69 anos. Curiosamente, como visto no caso de Marianne, 2 anos antes de falecer, em uma entrevista, Gary afirmou que nunca se arrependeu do que havia feito e que faria novamente se fosse necessário.
O terceiro caso do ranking possui uma natureza diferente e ainda hoje é tema de muitas discussões. Por anos em sua vida, Jason Vukovic foi vítima de abuso sexual por parte do seu pai adotivo. Em 1989, quando ele ainda era um garoto, o seu pai foi acusado de abuso em segundo grau, mas o caso não foi para frente. Aos 16 anos, ele e seu irmão fugiram para o estado de Washington, onde sobreviveram através de roubos seguidos de prisões. Em pouco tempo, Jason construiu uma longa ficha criminal por crimes menores. E no ano de 2008, ele decidiu se mudar para o Alasca, onde continuou a roubar e foi até mesmo acusado de agressão à sua companheira. Por volta de 2016, ainda no Alasca, ele acabou dedicando muito tempo dos seus dias para ler os registros de criminosos sexuais, onde encontrou 3 homens dignos de sua atenção. Mais tarde, um caderno com dezenas de nomes seria encontrado, mas apenas Charles Albi, André Barbosa e Wesley Demarest se tornariam seus alvos. O desenvolvimento traumatizante do seu passado teria inclinado Jason para o dia em que ele se tornaria o Vingador do Alasca. E sua breve vingança começaria na manhã do dia 24 de junho de 2016, quando Jason bateu na porta da casa de Charles, com 68 anos. Ele levou Charles até um quarto, onde deu alguns tapas em seu rosto e alegou saber o que o homem de meia idade já havia feito. Em seguida, roubou alguns objetos e fugiu. 2 dias depois, com um martelo em mãos, Jason bateu na casa de André, às 4 horas da manhã. Mas ele não utilizou a arma e apenas deu um soco na cara do sujeito e roubou alguns itens antes de fugir. No entanto, em sua terceira vítima, Wesley Demarest, Jason se tornaria mais violento. O homem acordou no meio da madrugada em uma grande poça de sangue sem sequer lembrar de como foi acabar naquele estado. Porém, ele notou que tinha perdido o seu laptop e outros itens. Wesley logo entendeu que havia sido assaltado. As autoridades logo encontraram Jason junto com vários itens suspeitos, como o martelo e alguns dos itens roubados da casa da vítima. E junto a ele foi encontrado o caderno com dezenas de nomes. Jason Vukovic foi acusado de 18 sentenças de agressão e roubos. Ele se declarou inocente, mas logo aceitou fazer um acordo com a promotoria do Alasca. Ainda em 2016, Jason se declarou culpado de todas as acusações. 2 anos depois, ele recebeu uma sentença de 28 anos, com 5 anos de suspensão e outros 5 em liberdade condicional. Curiosamente, os moradores do Alasca rapidamente consideraram o agressor como, na verdade, sendo um herói. Mas a promotoria sempre deixou claro que o vigilantismo jamais será aceito na sociedade do estado. Após os atos, a vítima Wesley Demarest disse que a prisão do seu agressor o deixou calmo, mas ficou aliviado em saber que alguém como ele não continua andando nas ruas. Um artigo contrário ao anúncio do agressor sexual condenado disse que ele deveria se perguntar o mesmo quanto às suas vítimas. Mais tarde, Wesley continua ao alegar ter perdido o seu emprego devido às lesões que Jason causou. Ele disse em uma mensagem pública que teve sua vida destruída, fazendo com que Jason realmente alcançasse o que desejava. Conforme os anos passaram, o dito como Vingador do Alasca passou a repudiar suas ações, afirmando que pessoas vítimas de abuso sexual devem buscar paz interior e rejeitar o ato de vingança. De acordo com ele, o único caminho deve ser o amor próprio e das coisas à sua volta. Afinal, esse é de fato sempre o melhor caminho a se seguir. O carnaval de 1950 em Chapecó foi agitado e até mesmo divertido, mas ao mesmo tempo também foi um cenário de horror para a história do município. Primeiro, porque o Clube Recreativo Chapecoense acabou sofrendo um incêndio, onde foi destruído completamente. Nas investigações policiais, as suspeitas foram todas para o dono do local, Orlando de Lima, que foi acusado de ter incendiado o clube para ganhar o dinheiro do seguro. Na época, o delegado Arthur Argel Lajos subornou o proprietário para que o pagasse em troca de um caso favorável para o homem. No entanto, Orlando entrou em contato com o seu advogado e não pagou o suborno. Mas nos meses seguintes, vários incêndios parecidos ocorreram na região. Além disso, uma série de roubos também aconteciam em cidades vizinhas de Chapecó. E tudo piorou quando, entre os dias 4 e 7 de outubro de 1950, a igreja católica local e uma serraria foram vítimas de incêndios visivelmente criminais. O padre ficou furioso e rezou uma missa em um local apertado, onde pregou que quem queimou a igreja deveria ser queimado. Nos dias seguintes, o delegado encontrou os seus suspeitos, Ivo de Oliveira Paim e Romano Ruani, em um hotel local.
Junto a eles foi encontrado um revólver, 2 facas e uma grande quantia de dinheiro que os proprietários da serraria alegariam pertencer a eles. No entanto, para o azar de Orlando de Lima, dono do Clube Recreativo Chapecoense, ele também estava hospedado no mesmo hotel que os suspeitos. E em resultado, o delegado amplamente suspeitou do envolvimento do homem nos incêndios e roubos da região. Assim, os 3 foram presos e levados separados para longas torturas policiais. Os métodos de tortura eram grotescos, desde a golpes de canos de borracha a farpas de bambu enfiadas sob as unhas. Dos 3, apenas Romano Ruani acabou cedendo e confessou os crimes, além de alegar a participação de Orlando de Lima no incêndio da igreja. Nos dias seguintes, as torturas continuaram e é relatado que Ivo de Oliveira Paim apresentou diversos ferimentos na boca e ânus. O irmão de Orlando, Armando de Lima, tentou lutar contra o que estava sendo feito, mas acabaria preso e mantido isolado pelo delegado. O máximo que ele conseguiu foi a transferência dos presos para um outro local. Nesse meio tempo, Romano Ruani alegou que havia acusado falsamente Orlando de Lima do incêndio da igreja. No entanto, o delegado não registrou o depoimento. Para tornar o caso ainda mais brutal, o delegado organizou com a ajuda de Emílio Loss, dono de um posto de gasolina, um ataque à cadeia. Diversos membros da igreja foram até a delegacia na noite do dia 17 de outubro de 1950, onde estavam dispostos a linchar até a morte os 4 suspeitos antes que fossem transferidos. Naquela noite, o delegado Arthur retirou as armas dos guardas civis de Chapecó e dispensou a sua frota do trabalho na cadeia. Apenas um cabo da polícia militar ficou de guarda no local. Era perto da meia-noite quando 200 homens com armas, tochas, paus e facões invadiram a cadeia sob o comando de Emílio Loss. O cabo ameaçou o grupo com o seu revólver, pedindo que os irmãos Orlando e Armando fossem poupados, mas foi ignorado. O grupo quebrou os cadeados e mataram os 4 com golpes de facão e disparos de arma de fogo. Os corpos foram todos empilhados nos fundos da cadeia e incendiados. Durante a madrugada, o procurador-geral do estado já sabia do ocorrido, e um forte inquérito policial foi aplicado e um exame de corpo de delito deveria ser promovido. A prisão preventiva dos responsáveis pelo linchamento também foi aplicada, mas apenas 71 suspeitos foram presos, inclusive o próprio delegado Arthur. Posteriormente, a promotoria conseguiu acusar 83 homens pelos crimes de quádruplo homicídio, lesões corporais, arrebatamento de peso, violência arbitrária e vilipêndio a cadáver. Com isso, o delegado foi justamente acusado de corrupção passiva. Em novembro de 1952, o dono do posto, Emílio Loss, foi condenado a 24 anos de reclusão e 12 anos de prisão em liberdade condicional. Já o restante dos envolvidos no crime foram incrivelmente inocentados depois que a defesa argumentou que eles haviam se envolvido nos golpes quando os suspeitos já estavam mortos. Na época, o julgamento levou apenas 19 horas. O último a ser julgado foi o delegado Arthur, que foi condenado a uma pena de 25 anos e 9 meses. Junto a ele, também foram condenados a 2 anos de prisão mais 5 envolvidos. Entretanto, ele recorreu à sentença e 3 anos depois, um novo julgamento ocorreu, onde ele foi incrivelmente absolvido por unanimidade. Sem dúvidas, esse é um dos casos mais controversos da história criminal brasileira. Os detalhes e o ato injusto que resultou na morte dos 4 suspeitos causa revolta até hoje. E vale ressaltar que, mesmo depois daquela madrugada sangrenta, os incêndios e furtos continuaram a acontecer por toda Chapecó. Entre abril e maio de 2014, os moradores de Morrinhos 4, no Guarujá, no litoral de São Paulo, foram recheados por postagens referentes a uma suposta criminosa que estaria sequestrando crianças do bairro com o intuito de realizar rituais de magia oculta. Esses boatos foram espalhados por diferentes postagens, e em todos eles os moradores locais ofendiam e ameaçavam que tirariam a vida da que chamavam de bruxa. E em pouco tempo, os boatos saíram do mundo digital e caíram na boca do povo do Morrinhos 4, onde todos falavam que a bruxa estava sequestrando suas crianças. Muitas mães até passaram a proibir seus filhos de saírem na rua para brincar. O ponto mais alto de toda essa história foi quando alguém fez uma postagem onde havia um retrato falado da suposta criminosa. E agora, com um rosto para direcionarem o seu ódio, as pessoas começaram a fazer promessas de morte violentas para a mulher. Mas o que eles não sabiam era de que aquele retrato falado datava de 2 anos atrás e havia sido feito por policiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro, envolvendo uma suspeita em um caso não relacionado. E, infelizmente, entre todo esse clímax violento, estava Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos. Fabiane era uma dona de casa comum, casada há 16 anos e mãe de 2 filhas. A mulher era religiosa e seguidora dos princípios na Igreja São João Batista em São Paulo.
E o que a conectava a toda essa história era o fato de que a maioria dos seus parentes moravam na região do Morrinhos 4. Assim, no sábado do dia 3 de maio de 2014, ela havia acabado de sair de um salão de beleza onde tinha mudado seu visual. Ela tinha saído de um cabelo longo e escuro para um loiro e curto. E nisso, Fabiane estava caminhando pela região do Morrinhos 4, indo em direção à casa dos seus familiares quando lembrou de pegar sua Bíblia na igreja. Ela então retornou de bicicleta e, depois de pegá-la, pedalou em direção ao Morrinhos 4. Ao chegar, Fabiane decidiu parar em um bar, onde começou a beber cerveja. A mulher estava sentada na beira de uma mesinha quando viu um garoto de rua passando. Compadecida com o garoto, ela ofereceu uma banana. Ao fazer isso, uma moradora da região achou aquele ato hediondo. E o motivo daquilo era o seu medo absoluto pela bruxa que supostamente estava sondando a região. Além disso, a moradora observou o livro preto que Fabiane carregava e, acreditando ser um livro de magia negra, acabou gritando: "É ela!". Com isso, aquela boa atitude de Fabiane havia garantido a ela um destino brutal e injusto. Em pouco tempo, uma enorme quantidade de pessoas a cercaram e rapidamente a amarraram. Não se sabe quantas pessoas estavam em volta da mulher, mas o número talvez chegue a muito mais do que 1000 pessoas. Em questões de minutos, Fabiane foi amarrada, arrastada e espancada. E um dos agressores passou várias vezes com uma bicicleta em cima de sua cabeça. Muitas testemunhas que passavam pela área pegaram seus celulares e filmaram cada ato. Entre vários moradores, muitos alegariam que achavam que todos estavam cometendo um grande erro, mas afirmaram que era praticamente impossível intervir. Foi então que os espectadores de celular filmaram a pior cena entre o linchamento. Em um determinado momento, a multidão levou Fabiane para cima de uma passarela, onde jogaram ela de lá. Foi apenas depois disso que cerca de 17 espectadores decidiram ligar para a polícia. No entanto, até as autoridades chegarem, Fabiane já havia sofrido diversos pontapés e pauladas com objetos contundentes. Aquele linchamento durou cerca de 30 minutos. Quando as pessoas se cansaram, elas simplesmente a jogaram de cima de um colchão em meio à rua. Assustadoramente, quando as autoridades se aproximaram, os moradores não deixaram eles seguir em frente, informando que desejavam a presença da imprensa. E assim que as câmeras e repórteres chegaram, eles deixaram que a mulher fosse socorrida. No entanto, na manhã do dia 5 de maio de 2014, Fabiane Maria de Jesus morreu em decorrência dos ferimentos. Os médicos que atenderam disseram que, mesmo que houvesse sobrevivido, ela sofreria para sempre com os danos do linchamento. Quando a sua morte foi anunciada, imediatamente uma grande operação se iniciou nas buscas dos principais agressores. Os primeiros envolvidos presos foram Lucas Rogério Fabrícios Lopes, que foi o homem flagrado passando com a bicicleta em cima da cabeça de Fabiane. Posteriormente, ele foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado e obrigado a pagar uma indenização de R$550 mil para a família da vítima. Jair Batista dos Santos foi preso e responsabilizado por ter jogado Fabiane de cima da passarela. Em sua defesa, ele justificou dizendo que estava tentando proteger a vítima. Carlos Alex Oliveira de Jesus foi identificado como o homem que bateu a cabeça de Fabiane diversas vezes contra o chão. Junto a ele, Abel Vieira Batalha Júnior foi acusado por agressão. Esses 3 foram condenados a 40 anos de prisão em regime fechado. Por último, Valmir Dias Barbosa foi acusado por ter espancado Fabiane com um pedaço de madeira e, em sua defesa, disse que não teve a intenção de matá-la. Ele acabou sendo condenado a 26 anos de prisão. O linchamento havia acontecido porque Fabiane foi confundida com uma sequestradora de crianças. Frente a isso, o juiz Edmund Leles Filho disse que as circunstâncias revelaram uma bárbara atípica. Lucas Rogério Fabrício Lopes foi dito como o líder do linchamento e ele apresentou uma falta de remorso enorme, demonstrando que parecia ter gostado de ter feito aquilo. Outras 2 mulheres também foram indiciadas por terem incitado o linchamento. No fim das contas, embora tenhamos uma lista enorme de agressores presos, vários outros ficaram impunes de um dos linchamentos mais brutais da história brasileira. Essas são pessoas que podemos chamar de assassinos e que, infelizmente, não lidaram com as consequências dos seus atos. Sem dúvidas, é desagradável pensar que nem mesmo a prisão dos agressores possa aliviar a dor injusta que Fabiane precisou lidar completamente sozinha em seus últimos momentos de vida.